Bom dia, tudo bem? Bom dia mesmo, que é bem cedinho agora. Bom, bora lá. Eu penso algumas coisas diferentes, de maneira diferente de algumas outras pessoas, na verdade, de grande parte das pessoas. É, sei lá, talvez a errada pode ser que seja eu. Mas estamos aí na era das relações líquidas, né, no mundo líquido, onde as coisas mudam com uma velocidade absurda, né? Como diz o Mário Sérgio Cortella, estamos na era da miogização, tudo instantâneo. E estamos na era do cancelamento, dos cancelamentos, principalmente por conta das redes sociais que agigantou tudo. Isso me faz pensar algumas questões e eu não concordo com muita coisa que eu vejo, mas, né, vivemos numa democracia e quem tem os, né, a gente tem que pôr ali na balança, mas normalmente ganha quem grita mais. Só que quem grita mais pode ter uma excelente garganta. As cordas vocais podem ser divinas. Isso não quer dizer que estejam certos. Pode ser que apenas gritam mais. Do que eu tô falando? Eu quero falar justamente destas eras, né? A era líquida, a era do cancelamento, a era da miogização, a era da perfeição. Eu não sei de onde que inventaram esse negócio de que todo mundo tem que ser perfeito. Aí vem assim, não, Gislene, mas ninguém disse que as pessoas precisam ser perfeitas. Ah, não? Se falhou, errou, cancelamento. Sabe, a pessoa é, nossa, ela é escrachada, ela é cancelada, ela é esculachada, ela é tirada do convívio social, profissional. Ela se torna a escória da sociedade. Claro que lá de trás, essa já é mais antiga, a era do politicamente correto. É lindo isso. E, na verdade, é o sonho de todo mundo. Ser, né, cada um de nós e os nossos pares, enfim, a sociedade, o governo, sermos todos politicamente corretos. Claro que a gente trabalha para isso. A gente se esforça, a gente se empenha, a gente estuda, a gente se melhora para isso. Só que a gente falha. Somos seres humanos, imperfeitos, falhos, errôneos. E errou, corrige, não cancela. E aí, o que me fez fazer esse vídeo agora? Na verdade, eu falo muito sobre isso, já falei sobre isso com muita gente. Hoje é quarta-feira, segunda-feira ainda estava conversando sobre isso com uma moça. Hoje eu já vi um negócio do rapaz do BBB e eu falei, como assim, né? Recente teve aí a polêmica, sempre as polêmicas, né? Com a Anitta, agora também eu vi de manhã o caso do Medina, depois, e aí, agora em a pouco, eu também
né? Recebi aí num grupo uma questão aí da doutora, da advogada, né? Doutora Deolane. Isso me faz pensar, refletir algumas questões. Eu pontuei aqui alguns casos que servem para refletirmos. Se tá certo, se tá errado, não sei. Não sei, né? A gente vai construindo, não existe uma verdade única. E a gente tem que olhar quais são os lados. Nós, cada um de nós, e no todo, todos, nós somos seres complexos e nós exercemos várias facetas. Nós somos facetados, multifacetados. Nós exercemos papéis e funções distintas. Nós somos, sei lá, vou pegar aí, por exemplo, pegar uma Maria aí qualquer, né? Um exemplo de uma pessoa, uma Maria, um João, um Ricardo, um Pedro, enfim, né? Vamos pegar uma Maria. A Maria, primeiro assim, de qual Maria nós estamos falando? Já começa por aí. Ah, Maria é uma mulher. Tá, a outra Maria também é. A Maria, mulher, filha, mãe, esposa, irmã, vizinha, profissional, professora, enfermeira, motorista, advogada, médica, engenheira, escritora, religiosa, síndica, amiga, estudante, voluntária em algum projeto, ex-mulher do Ricardo, atual do Pedro, que foi ex da Cristina, que é pai do André e da Carla, que era lá do relacionamento com a Cristina, mas que não é pai de ninguém nesse relacionamento com a Maria. Aí a gente já fala, peraí, já é muita coisa, peraí, deixa eu escrever, eu tenho que fazer um mapa disso. Eu tenho que mapear. Assim somos nós. Mas na hora de cancelar, sai cancelando a pessoa por inteiro por apenas um recorte, um papel, uma função. Isso não é lógico. Isso não é inteligente, gente. Por exemplo, eu me assusto com isso. Ninguém é perfeito, todos erram, uns mais, outros menos. Uns têm erros crassos. Mas o que a gente faz? Cancela? Uma pessoa que só é vista, valorizada, que na verdade é desvalorizada, criticada, detonada, cancelada, escrachada pelos seus erros ou por suas atitudes e comportamentos não tão adequados ou nobres, tudo que ela tem de bom, porque todo mundo tem a parte luz e a parte sombra, a parte boa e a parte não tão boa assim, e a parte ruim. Até os que a gente olha e fala assim, são os mais nobres.
Vamos pegar até, inclusive, um exemplo da própria nobreza. Casos de traição, de infidelidade, olha, de tudo e mais alguma coisa. E aí? Será que alguém se julga realmente acima do bem e do mal e capaz de sair cancelando as pessoas sem a menor responsabilidade? Ah, mas a pessoa errou, ela não foi responsável. Que ela responda na justa proporção do erro dela e que cabe a ela e a quem pode puni-la. Não a sociedade. Porque esses julgamentos e esses cancelamentos, né, sociais, aí por conta das redes sociais, acabam impactando, sim, na vida pessoal, familiar, profissional, financeira, intelectual das pessoas. E as pessoas, né, os internautas, eu vou chamar assim, os players aí das redes sociais, simplesmente abre a boca e sai, sabe, despejando as coisas, sem pensar em absolutamente nada. É o falar por falar, é o criticar por criticar. Com completa e total irresponsabilidade. Sem noção. Sem responsabilidade. Sem critérios para tal. Simplesmente pelo mero juízo de valor. Como se alguém fosse 100% correto para julgar alguém. Se fosse por esse critério do eu saio detonando porque eu não concordei, nem ao menos os próprios magistrados teriam capacidade para tal. Por isso que eles devem ser imparciais. Por isso que se julga baseado nas leis, nos códigos, não é do que eu acho, do que eu penso. Então, eu vou começar pelo caso que eu acho que é o mais, né, que é o prato do dia, hoje. Eu vou pontuar questões bem superficiais, porque realmente eu não me aprofundei. É sobre o rapaz do BBB, Big Brother, que eu, pelo que eu li ali, né, nas redes sociais, assim, bem passando mesmo, assim, me parece que ele ganhou, não sei o nome dele, acho que é Arthur, e que a grande questão é, ele traiu a esposa, não sei quantas vezes, olha o que eu li, ele traiu a esposa X vezes. Como que uma pessoa dessa pode ser eleita pelo público? O público significa uma parcela grande aí, né, pelo número de votos, sei lá eu quantos, mas uma quantidade significativa da sociedade. Claro que um recorte dentro da sociedade, né? Porque aí a gente teria que fazer muitos recortes, e aí que eu falo que entram os recortes. Quem assiste BBB? É esse público. Quem está julgando e criticando que esse rapaz tenha ganhado o prêmio, tenha vencido, é quem não assiste. É uma lógica. Então a gente já tem duas visões, dois lados. A gente já tem dois polos. E se eu tenho dois polos, eu posso gerar uma polêmica. Por quê?
porque este não conversa com este. Porque quando temos uma integridade nas opiniões, não tem polêmica. Simples assim. Então, será que é tão errado assim mesmo? Seja lá o que for. Ou eu só estou no polo contrário? E qual é o polo certo? Depende. Partindo de qual premissa? Mas, vamos lá. O rapaz do BBB que, ai, que absurdo, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Como pode, né, ser o vencedor se ele traiu a esposa não sei quantas vezes? Como pode ele ser o vencedor se ele doou o cachorro dele porque o cachorro estava estragando o piso da sala dele? Tinha mais um monte de coisa que falaram dele. Mas, enfim. Como pode? Aí, assim, ele é manipulador. Deve ser um excelente manipulador. Até por isso, ele deve ter manipulado o público. Ele é um manipulador. Eu não sei. Realmente eu não sei. Não conheço, não assisto. É um manipulador ou um negociador? Mas em algum momento isso pode se misturar? Pode. Então isso é ruim? Quem disse? Em qual contexto? Com quais critérios? Em qual situação? Põe uma pessoa para negociar com base em alguns critérios, que em muitos momentos vai beirar a manipulação, para ser uma pessoa que vai negociar ali um sequestro. Então, ser estrategista é ruim? Pode ser que sim, pode ser que não. O que é que você quer? Não vou defender nada. Aliás, eu vou falar vários casos e eu não vou defender nenhum. É para pensar. É para pensar. Não sei quais são as provas do BBB. Prova de inteligência, de força, de resistência, eu não sei. Mas ele se deu bem em todas ou no que valia mais, eu sei lá como é que funciona, tá? Fato é que as pessoas se identificaram. E ele ganhou. Me parece também que a própria esposa o tempo todo estava fazendo campanha para ele. A própria esposa que foi traída X vezes. Gislene, mas ela é codependente emocional, ela é dependente emocional. Então tem outra versão aí, né? As versões, os componentes vão aparecendo. Quem tem problemas, transtornos, dores, traumas, e quem não tem? E quem não tem? Tem que tratar. Haja vista o caso do mendigo. A moça
né, a esposa do personal, ela não estava em surto? Ela não foi tratar? Ela não ficou internada até a semana passada, eu acho? Tem que tratar. Ninguém pede para ter um surto. Ninguém pede para ter um transtorno. A gente não pede para termos um conjunto de dores e cicatrizes e traumas e machucados no corpo, na alma. Muitas vezes a gente errou, outras nós fomos vítimas dos erros dos outros. E muitas vezes a gente foi vítima, a gente se machucou e a gente não curou, não tratou e a gente sangra as nossas feridas em cima do outro. Através de 1000 situações. Inclusive, não só, mas inclusive os julgamentos, os cancelamentos, as irresponsabilidades. Cada caso é um caso. E o que faz de cada caso ser um caso é que cada pessoa vai identificar pontos positivos e ou pontos negativos na mesma questão. O que é a história do o copo tá meio cheio ou o copo tá meio vazio? Se eu falar tá meio vazio, eu falo, não, tá cheio, tá o suficiente. Eu posso só falar uma frase. A pessoa pode entender que eu estou falando que tá cheio, pensando no recipiente, no limite. Ontem eu falei de limite. O limite da taça é aqui. Uma gota a mais do limite, ela transborda. Mas eu tô falando de qual limite? Isso aqui é o suficiente para mim? É o bastante? Está cheio o bastante para eu tomar o remédio que eu preciso. Eu só preciso disso. Não preciso de mais, que vai ser excesso. Vai ser desperdício. De qual limite a gente está falando? Então, a semana passada, retrasada, enfim, algo próximo aí, num perfil de uma amiga aí de Facebook, disse assim, porque ela questionou, né, por que na final do Big Brother, eu acho que já estava definido lá no paredão, né, enfim, os últimos participantes, sei lá, por que eram todos homens? Por que não tinha uma mulher na final? Como isso podia ser? Eu escrevi, e por que não? E por que teria que ter uma mulher para a final do BBB? Tem regras? Tem um contrato? Tem que ter X pessoas divididos em gêneros iguais? Ou distintos? Ou, né? Tem isso? Não, não tem. Ué, são escolhidos, selecionados, passam lá para a próxima fase, enfim. Não é a partir das provas e da votação do público? Então, se não tem nenhuma mulher na final, é porque não passou nas provas, não caiu nas graças do público e foi tirada. Por que tem que ter uma mulher numa final de um BBB? E aí eu questionei para esta moça, né? Se fosse o contrário, se só tivesse no final do programa, para a final do programa,
mulheres, será que alguém questionaria, mas como pode não ter nenhum homem para a final? Qual é o peso que a gente está dando? Alguém questionaria ainda assim, mas por que só tem homens? Tô chutando, tá? Não sei. Não sei o que aconteceu de fato. Não sei nem quantas pessoas, né? Nas últimas fases aí. Enfim, final. Ou são 2? 3? Sei lá quantas pessoas ficam. Mas vou chutar que tivesse 2 pessoas na final. 2 homens. Mas por que não tem nenhuma mulher? Mas por que não tem... Mas por que os 2 são brancos? Por que os 2 são negros? Aí se tivesse um branco e um negro, ia dizer, mas por que não tem um amarelo? Por que os japoneses, os nipônicos, os indígenas não estão representados aí nessa final? Gente, vida real é outra coisa. Uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu recebi ontem aqui no meu e-mail um evento que vai ter, acho que chama O Poder do Networking. É um evento que vai ser sábado agora. E deixa muito claro, composto só por mulheres. Palestrantes, bababá, 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 só por mulheres. Será que alguém vai questionar ali, naquele evento, mas por que não tem homem? Sabe? Então a gente precisa começar a pontuar as coisas, porque isso não é que vai dar ruim, já está dando ruim. Esse negócio de o que era para igualar, ter equidade, a gente está chegando num ponto tão crítico, com tanta criticidade, que estamos segregando. O tiro está saindo pela culatra. Não dá para ser 880. Então precisamos pensar. Então foi o caso do rapaz do BBB. Outro caso que eu vi foi do Medina lá, que era casado com a Yasmin, que não sei o que, não sei o que, não sei o que. E que virou aquela polêmica, né? Que ele separou que ele, né, se afastou da família, não tinha contato, não sei o que. E aquela polêmica. E agora eles separaram, há pouco tempo aí eles separaram. E a notícia que eu vi hoje, nem sei se é de hoje, dessa semana, enfim, eu vi hoje, né? Que ele está se aproximando, reaproximando da família. Ué? A família não era o monstro? A mãe era a megera? Mas é porque a mãe estava no papel de sogra, né? E sabe o que acontece? Sabe quem tem o direito de julgar? Se a mãe era megera, se a família era desajustada, descontrolada, destrambelhada. A família. Ele, o pai, a mãe, o padrasto, sei lá eu quem é. Não o povo que saiu detonando todo mundo, colocando lenha na fogueira. Aí que acontece? O de sempre. O de sempre, gente. Acaba o casamento, quem é que vai dar suporte? A família. Ah, mas ele errou. Atira a primeira pedra. Aproveita, já contrata aí um caminhão de pedras. Já deixa de reserva no seu quintal. Porque você vai precisar de muitas pedras para atirar. Porque a cada instante, quando você olhar
piscou, olhar para o lado assim, você vai tirar pedras. Você vai precisar de muitas pedras. Só que cuidado. Tudo que vai, volta. Ah, mas eu jamais faria isso. Mas você ou fez, ou faz, ou fará outras coisas. Que aos olhos de outras pessoas, você merece ser cancelado do mesmo jeito. Ou você acha que você é perfeita? A pessoa que é a perfeição em pessoa. Aí vem um polêmico. Nossa, esse é o caso que eu tava falando segunda-feira. Pelé. Eu vejo muitos comentários, sempre que aparece alguma coisa dele, né? Agora ele tá aí doente. E aí eu vi uns comentários assim. Eu sou a pessoa que lê os comentários, sabe? Que fica lendo comentário. Eu li coisas que eu falo, gente, será que tem como desler? Aí assim, tá doente, tomara que morra, tomara que não sei o quê, bem feito, e não sei o quê, e não sei o quê, e não sei o quê, 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 não sei o quê. Porque aí assim, comentários assim, muitos comentários assim, eu admirava, eu era fã, mas depois do que ele fez com a filha, pra mim é um lixo. Tá. Lembra lá do exemplo da Maria? É assunto delicado, todos esses são delicados. Por isso que vira isso tudo. Mas a gente não tem que pensar só com a emoção ou só com a razão. A gente tem que só pesar. E quem era fã, ou que o Pelé, por exemplo, né, era o ídolo, era por quê? Pelo futebol? Era pelo traquejo dele com a bola? Ele deixou de ter? Claro, com a idade e tal, não tô falando dessas questões. Do rei do futebol, ele deixou de ter? Ele ganhou o título de rei do futebol. Não foi rei por ser pai, por ser marido, por ser avô, por ser rico. Foi do futebol. Porque, e eu não tô defendendo, como eu disse, nem criticando. Mas a gente tem que separar. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E pode ser que quando a gente pegue uma coisa com a outra coisa e a gente junte e dá uma coisa que a gente fala, isso aqui é legal. Ou quando a gente junta, fala, não, isso daqui não é legal. Ou juntamos, não, melhor a gente separar e continuar uma coisa, outra coisa, outra coisa. Uma coisa ou a outra coisa nunca é a mesma coisa para sempre. E uma coisa ou a outra coisa, parece coisa de doido, né? E uma coisa ou a outra coisa não é a mesma coisa para todo mundo e nem perpétua. Então, por exemplo, o pouco que eu nunca fui fã e, né, o Pelé nunca foi meu ídolo, nunca acompanhei a vida dele. Claro que eu vi uma coisa ou outra, tipo, uau, o cara joga bem pra caramba, tal. Depois até, né, vieram outros aí,
outros jogadores, mas ele deixou de jogar bem? O título de rei do futebol estava condicionado à vida pessoal dele? Não, né? Ah, tá. Entendi. Ah, mas eu não posso admirar o rei do futebol com a destreza, com a bola, com o pai. Então, como eu disse, não estou aprovando o comportamento dele. Se bem que eu não tenho que aprovar nada. Eu, Gislene, eu não tenho que aprovar o comportamento dele. Não me relaciono com ele, não o conheço pessoalmente, não é nada meu, não me deve nada, não devo nada a ele. A vida dele não vai mudar a minha, nem a minha mudar a dele. O julgamento não vai mudar a vida dele. Ele vai continuar com o título de um excelente jogador de futebol e um péssimo pai. Quando forem falar dele como jogador, ele vai ser elogiado. Quando for falar, agora vira a página, coloca esse recorte aqui, né? Esse pedaço da pizza aqui do futebol. Coloca lá na caixinha, coloca lá na prateleira que a gente não vai usar agora. Vamos pegar agora o recorte do Pelé Pai? Ah, essa fatia aqui, putz, aqui deu ruim. Aqui deu ruim. Ou você acha que a sua mãe é perfeita? Como mãe, ela pode ser perfeita. Como profissional, ela pode ter sido imperfeita. Como esposa, ela pode ter sido ótima ou péssima. Mas quando você olhar como sua mãe, você vai ter o critério de avaliação como mãe. Ah, mas ela era uma péssima profissional. Mas é minha mãe. E como minha mãe, ela era maravilhosa. Ou ela é maravilhosa. Quem não escuta isso direto? Como o marido é péssimo. Como o pai é excelente. Então, o seu vale, né? Dentro da sua casa, o seu pai, o seu marido. Agora, quando é o Pelé, aí virou um monstro. 2 pesos e 2 medidas? É sério isso? Aí vem a Anitta. Como eu disse, né? Eu até escrevi outro dia, né? Não sou fã da Anitta. Aliás, olha, é muito difícil eu ser fã de alguém, né? Falando em celebridade e tal. Sabe, eu não fico acompanhando a vida de celebridade, não. Que não vai mudar em nada a minha vida. E quando eu vejo algo muito legal, eu falo, que legal. Mas não, nossa. Quando eu vejo, o coração palpita, nossa, né? Vou dar a minha vida para ir no show dessa pessoa, porque, ai, vê, chora. Nunca, nunca, nunca tive isso na minha vida. Nem quando era adolescente, sabe aquela? Nunca. E agora falando isso, eu sempre fui assim. Eu sempre separei uma coisa, outra coisa, desde a vida inteira, desde criança. Eu lembro que eu já tinha essa percepção, agora falando, vem um monte de coisa na cabeça, né? Com um coleguinha da escola. Eu pensava, é chata, mas é inteligente. E aí, quando era assim, grupo de trabalho, e naquela época, criança ainda,
tô focando ali em determinado fase da vida, não era a gente que escolhia os grupos. Eram os professores, né, que determinava quem ia sentar com quem. E quando eu caía, por exemplo, com essa pessoa que eu achava chata, mas inteligente, eu falava, yes, essa pessoa é inteligente. Nosso trabalho vai ser porreta. Eu não pensava que, puta, essa menina é chata. Eu não tava lá para ser simpática com ela. Eu sempre tive isso na minha cabeça. Não tô aqui para ser simpática. Ela não vai ser minha coleguinha para correr pelo pátio da escola na hora do recreio. Nem dividir a minha lancheira com ela. Mas ela é inteligente. E a gente está sentada aqui juntas, estamos juntas, para fazer essa lição aqui. Ou, o contrário. Nossa, minha melhor amiga é boa demais, é muito legal essa menina. Mas é limitada. E quando caia num grupo, para fazer coisa juntas, lição, falava, ferrou, amiga. Você é legal pra caramba, mas você não sabe nada. E agora? E muitas vezes eu também não sabia. E eu não tô me tirando desses exemplos. Porque com certeza tem gente que, ao longo da minha vida inteira, né, até hoje, na faculdade, no trabalho, tem gente que olha e fala, gosto da Gislene porque ela é legal, mas não é tão inteligente assim. Para determinados contextos, enfim. Ou, ela é inteligente pra caramba, dentro desse contexto, mas ela é chata. Ela é crica. Ela reclama. Qual é o... Eu tô aqui pra ser simpática. Eu tive uma chefe que ela falava assim, quando o bicho pegava, ela chegava assim pra todo mundo e ela falava assim, olha, é isso, lá, lá, lá. Sem o menor tato, né? Eu não estou aqui. E eu tive professor, eu vi isso com um colega professor, que falava, tinha professor que falava assim no primeiro dia de aula, eu estou aqui como professor para ensinar esse conteúdo, blá, 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 eu não estou aqui para ser amiga de vocês. Não, se vocês vão gostar de mim ou não, bom, aí já lascou tudo, né? E aí dividia. Tinha gente que ia odiar só por essa fala, e tinha gente que ia falar, gostei dela, já deu logo no meio, né, da canela. Não tô aqui para ser sua amiga, eu tô aqui para ser sua professora. Não tô aqui para ser avaliado como pai, eu tô aqui para ser avaliado como jogador de futebol. Não tô aqui para ser avaliado, votado, sei lá o quê, como o marido fiel, mas como o que passou aqui por todas as provas do programa lá do BBB. Então, como eu disse outro dia, eu até falei, a Anitta não me representa. Como as apresentações dela. Mas, eu até fui assistir, quando eu vou criticar, não é nem criticar, quando eu vou dar a minha opinião, eu procuro... Se é uma coisa que eu vou pincelar, que todo mundo... Ok. Se é uma coisa que eu quero ser mais pontual, eu vou buscar a informação. No caso da Anitta, eu falei, eu não acompanho o trabalho dela, eu tô dando uma opinião pelo que eu vejo, mas eu só vejo aquele clipe ali, aquela, né, eu não posso, por este recorte, não me representa. Mas ela não é só isso. O que mais que essa mulher é? Peraí, eu tenho que saber o que mais que essa mulher é. Pra ver se eu mantenho a minha opinião no todo, ou se eu vou manter apenas nesse recorte do palco. E eu fui assistir ao documentário que tá na Netflix. E tem 1000 situações ali.
e que eu faria 1000 outros recortes. Continuo, tipo, faz lá seu show, não me importa, como eu disse. O meu julgamento que eu acho, se me representa, se não me representa, ela nem sabe quem eu sou e não vai fazer a menor diferença na vida dela a minha opinião. Mesmo porque opinião cada um tem a sua. E não desrespeitando a outra pessoa, fique com a sua liberdade de expressão. Eu falo sempre que você pode falar tudo o que você quiser, a depender de como se fala. Nunca é o que se fala, é como se fala. E aí eu falei, eu tenho que saber. Eu não posso ser, sabe, Maria vai com as outras. Ah, todo mundo diz que é boa, todo mundo diz que é ruim, todo mundo diz que não sei o quê. Eu quero ter as minhas percepções. Fui assistir o documentário da Anitta. Como empresária, é de babá pra mulher. É de babá. Queria eu ser uma empresária como a Anitta. Até a página 2. Eu nunca seria uma empresária como a Anitta. Porque... E ela conseguiu todo esse sucesso justamente por ela ser como ela é. E eu não seria nunca como a Anitta. Apesar de dizer, caracas, tiro o chapéu para o resultado dela com o propósito dela. Mas isso não quer dizer que eu pegaria aquele modelo da Anitta para mim. Porque como nos negócios, falando de business, ela é agressiva demais. Até já perto do finalzinho do documentário, o próprio irmão dela fala que ela detona com a equipe inteira, né? Ali no trabalho, ela não mede palavras. E aí as coisas funcionam, dá tudo certo, a explosão, ou furacão, né? O furacão Anitta. A coisa acontece, dá certo, só sucesso. E aí o irmão dela diz, eu observei isso o documentário inteiro. E no final ele disse, só que quando dá certo, e ele disse assim, eu já falei pra ela várias vezes, ela já melhorou um pouquinho, mas tá longe ainda de chegar no nível. Eu não vou nem dizer bom, eu vou dizer aceitável. Quando acerta, quando o sucesso vem, quando dá tudo certo, ela não vai lá e ela agradece. Ela não verbaliza. Ela verbaliza, até entra muito, que eu estava analisando, o caso da Anitta como empresária, entra muito aqui. As 5 linguagens do amor. Ela não verbaliza para a equipe, olha, parabéns, vai lá, né? Parabéns, muito obrigada, você foi fodástico aqui no que você tinha que fazer, né? Como guitarrista, estilista, pessoal da iluminação, da coreografia, enfim, sei lá do que. Ela não chega lá e fala, olha, parabéns, tal. Olha, Maria, Ricardo, João. Ela tem outra forma de agradecer e de demonstrar. Ela faz. Ela sai com a equipe, diverte, viaja, mas ela não fala. Ela só fala para criticar. Tem que fazer assim, não deu certo, refaz, vai de novo, liga, desliga, lá.
Mas na hora do elogio, ela usa outra linguagem. Tá certo? Pra ela tá dando certo. E pra equipe dela tá dando certo. Porque as pessoas aceitam esse comportamento dela. Então, as pessoas podem ser agressivas nos negócios. A questão é, aquilo desce redondo? Para mim não desceria. Nem se eu fosse a pessoa ali da equipe dela, não desceria. Não dá, né? Eu gosto de ser tratada de outra maneira. Então, sabe, aquela coisa de pra mim não funciona. Nem eu como liderada e nem como líder. Eu jamais falo para um liderado. Então, não. Mas pra mim não serve. Pra ela serve? Serve. Como, apesar destes detalhes, como empresária, eu tiro o chapéu pra Anitta. Como artista no palco, não. Então não dá pra eu falar, ai, Anitta, ai, credo, que mulher. Dentro de qual contexto? Aí, eu vi um caso esses dias, né? A pessoa foi lá, foi indicado para um advogado maravilhoso, bibibi, bobobó. Aí depois a pessoa vira e fala assim: mas eu não vou, eu tô procurando outro advogado. Não, você tem um advogado para me indicar? Eu falei, mas você não pediu indicação outro dia? Fulano não te indicou fulano? Sim, você não foi lá? Fui. Então, o que aconteceu? Ele é maravilhoso, tal, dei uma olhada, tal, o cara é maravilhoso como profissional. Mas sabe, fulana me disse que ele tem uma amante. Eu falei, tá. E? Não. Sou católica, eu sou não sei o quê, sabe? É inadmissível. Eu falei assim, você tá procurando um advogado para resolver o seu perrengue? Você tá procurando um marido? Ou você tá procurando alguém para levar para sua igreja? Para congregar da sua fé? Não, não é isso. Se você não tá procurando um marido, se você não tá indo atrás desse advogado como homem, mas como advogado, e o cara é um profissional maravilhoso, qual é o seu problema? Aí ela parou, pensou, aí falou, eu não tinha pensado por esse ângulo. Acho que você tá certa. Aí ela foi embora. Pensou, deu mais umas pesquisadas nos casos do advogado, viu lá as causas que ele ganha, que basicamente não perde nenhuma, nananana, e voltou e deu o caso para ele. O que você quer? Você quer um profissional, um advogado, que tem lá, sabe, as leis, os trem lá que ele precisa na ponta da língua? E ele vai, ele faz, ele te defende, ele consegue o resultado para você? Consegue a justiça lá do que você precisa? Sabe, se ele tem amante, não é problema seu. Ele não tá te atendendo como homem. E você não tem procuração da esposa dele para tomar as dores dela. Então, se ele tem uma amante, isso é problema dele, da amante e da esposa. Vai lá no tribunal e fala para o juiz: olha, esse advogado aí da acusação, né, do outro lado ali,
Olha, ele tem uma amante, viu? Olha, meritíssimo, ele tem uma amante. Oi? Hã? Não entendi. Você corre o risco de falar isso? Obviamente, né? Um exemplo bem hipotético, ninguém falaria um trem desse. E o próprio juiz também ter uma amante. E o seu próprio advogado do lado também ter uma amante. Pega a estatística. De 50% a 70%. As estatísticas de casos extraconjugais. Vai sobrar 3, 4. Tá defendendo? Não, tô defendendo ninguém. Contra fatos, não há argumentos, você use os seus critérios aí do que quiser. Aí peguei não, né? Acompanhei um caso ali, era igual, bem próximo do caso do advogado. A pessoa tava procurando um médico, já ido ao médico e tal. Ah, ele é um excelente médico, mas... E aí detonou o médico, mas... Ele não... Meio que tipo assim, ele deixou a avó de lado, sabe? Ele não cuidava da avó. Ele não visitava a avó. A avó sentia a falta dele, ele não. E aí eu fiquei lendo ali num grupo. E a pessoa que comentou da avó conhecia ele, né? Ah, doutor fulano. Ah, excelente. Porque você não conhece. Porque ele com a avó, bababá. Mas eu vou avaliar, julgar, criticar, estudar, pesquisar, querer saber da história dele. Eu não sou avó, eu não sou neto, eu não quero saber da avó nem do neto. Ele é um excelente médico. Ele fez lá a faculdade de medicina dele, a residência, o raio que o parta. Ele vai me operar? Ele vai me curar? Ele vai me socorrer? Eu tô procurando um médico. E não o neto da senhora fulana de tal. Quando ele foi contratado no hospital, quando ele foi para o centro cirúrgico, ninguém perguntou, ninguém pediu aval da avó. Aí eu vou pegar casos polêmicos, né? O cara que fez lá do Oscar, um que fez a piada, infeliz, e o outro que deu o tapa na cara do outro. Tudo errado, né? Tanto o que fez a piada pra lá de infeliz, quanto o outro que foi lá, perdeu o controle e deu tapa na cara do outro. Como pessoas, você vai falar, meu Deus, um não devia ter feito a piada, o outro não devia ter batido. Tá, vamos fazer esse recorte? Isso tira o mérito como atores? Como humorista? Como profissionais? Ele deixou de ser um bom profissional porque perdeu o controle? Ele deixou de saber atuar porque ele perdeu o controle? Tanto é que abriu aquela polêmica, né? Uns falavam, nossa, é um marido desse que eu quero, que me defenda. A outra parte dizia, que absurdo, que agressivo. Nenhuma mulher precisa de um homem desse, porque as mulheres sabem se defender. Aí vinha a outra parte e dizia, não, porque é o defensor das mulheres. Toda mulher precisa de um homem desse. Toda mulher precisa de um marido desse. Aí vinha a outra parte, a outra da outra parte. Nem de homem mulher precisa, ela não precisa nem de marido. Aí agora tá esse perrengue aí da mesma história deles, né? De um possível, provável divórcio. E aí já abriu outra polêmica. Nossa,
como ela é injusta, ingrata. O cara fez o que fez, defendeu, tal, até saiu lá da academia, perdeu o prêmio, lá, sei lá o que aconteceu. E aí ela não tá falando com ele. Que mulherzinha, babá. Aí vem a outra parte. É só, né? Literalmente. Aí vem a outra parte. Não, mas ela tá certa, porque ela não pediu pra ele defender ela. Não, porque ela não precisa disso. Não, porque ela é a mulher porreta. Ela consegue fazer, sabe, se defender sozinha. Se ela não fez nada, é porque não era pra fazer. E que, não. E aí? Detonou a carreira. E o detalhe, né? A carreira foi lá pra baixo, pelo julgamento popular. O outro foi lá pra cima. O ticket do ingresso até aumentou. Olha só. Aí, outro dia, eu tava numa padaria. Tô só ligando aqui um negócio no computador. Outro dia eu tava numa padaria que eu vou raramente. Não tão raramente, mas não com tanta frequência. É num lugar que eu tô. Em alguns momentos eu tô na região por trabalho, a trabalho. Então, às vezes eu vou lá. E aí, a conversa era assim, da mulher que tava no balcão ali, na minha frente, conversando. Ah, não sei o que, porque o pão mudou, que não sei o que, que não sei o que. E estavam conversando assim, e eu entrei na conversa. Aí eu falei assim, mas eu acabei de comer aqui o lanche, tal, o pão continua maravilhoso, tal. Eu percebi mesmo, mudou alguma coisa aí, mas continua muito bom. Não, porque era melhor, porque não sei o quê, porque não sei o quê, porque não sei o quê. Aí eu peguei e fiz assim, mas o que aconteceu? Mudou o padeiro? Aí... Só um segundinho aqui. Ui, peraí. Só um segundinho eu, né, que vou abaixar o som aqui da aula. E aí eu disse assim, mas mudou o padeiro? Aí o rapaz da padaria falou, mudou. Eu falei, Aí ele falou assim, o padeiro, ele se envolveu no atropelamento. Eu falei, nossa, mas ele tá bem? Não, ele não foi atropelado. Ele atropelou. Aí eu falei assim, nossa, mas... E aí a gente mandou ele embora. Eu falei, peraí, vocês mandaram o padeiro embora porque ele atropelou alguém? Mas ele trabalhava como padeiro ou como manobrista aqui? Aí o cara ficou, o dono da padaria. Ele olhou pra minha cara assim. Eu falei, porque se fosse como manobrista, você podia até fazer um link aí, né? Agora, o que tem a ver o carro com pão? O atropelamento com pão? E ele atropelou porque ele quis? Tipo joguinho? Deixa eu passar por cima e ganhar tantos pontos? Não, foi um acidente e tal. E você mandou ele embora? Aí o cara parou, olhou. Já deu uma disfarçada. Dá licença e tal. Saiu. Né? E por fim, não, tem mais um caso, tem mais dois. Por fim, eu já tive... As pessoas julgam, sabe? Por exemplo, eu conheci alguns casos, mas pegaram um aí. Eu conheci uma professora de... Conheci um professor, vai pegar um exemplo aqui mais pontual. Um professor de... Ele assassinava a língua portuguesa. Era uma aberração. Falava errado que só. Era aquela que doía assim, você falava assim, meu Deus do céu,
como assim? Mas eram umas coisas assim absurdas. Mas ele não era professor de português. Ele era professor de matemática. E como professor de matemática, ele era maravilhoso. Era o melhor que tinha na escola. O cara era uma sumidade com números. Falava errado português? Falava. Melhor seria se falasse a língua portuguesa correta, né? Corretamente. Mas ele foi contratado para dar aula de português? Não, ele foi contratado pela expertise dele com números. Eu dou aula de português. Quer dizer, eu posso dar aula de português. Dei aula de português lá quando eu me formei. Bem no começo lá que eu me formei. Eu dava aula de português e inglês, depois eu fui só para inglês. Fui afunilando. Mas eu sou péssima em matemática. Já pensou? Se lá, quando eu comecei a dar aula, se falassem, olha, você não vou poder te dar essas aulas de português porque você não sabe matemática. E esse professor, ele foi detonado na escola, o que não sabia falar português, mas era excelente em matemática e era professor de matemática. Ele foi detonado, ele acabou até sendo mandado embora, porque ele era um péssimo pai. Não pagava pensão, deu uns pepinos danados lá, tal. E pelo comportamento como pai. E eu perguntei na escola na época. Mas vocês demitiram? Porque, sabe, como pai, não sei o que, tal. Que o filho. Eu falei, mas vocês contrataram um pai? Vocês contrataram um professor de matemática? Eu sempre faço essa pergunta. Né? É como se eu falasse, a pessoa é um excelente chefe de cozinha, mas ele é um péssimo inquilino lá na casa dele, não no comercial. Como assim? Ele, sei lá, poderia colocar aqui 1000 exemplos de ser um péssimo inquilino. Mas isso influencia. O que ele faz lá na casa dele influencia nos pratos que ele faz, que ele serve aqui para você comer? Não, ele é maravilhoso. Nossa, eu nunca comi nada tão espetacular. E por fim, o caso da doutora Deolane, que me mandaram um link aí, de um trechinho de uma entrevista, e dizendo que ela é representante, porta-voz, sei lá, alguma coisa aí do Código Penal. E tipo, que absurdo. Eu escrevi um texto desse tamanho para a pessoa que mandou. Por quê? Que absurdo. Eu não sou fã da Deolane, mas eu entendo. É o mesmo caso da Anitta. Eu não seria, né, como é que chama? Essa empresária agressiva nos negócios, como a Anitta, como eu falei. E não seria como a doutora Deolane. Também pela questão da
do linguajar dela, né? E muita gente fala, nossa, mas uma advogada falando assim. E no começo, porque nem sabia que doutora Deolane existia, né? Eu acho que, como grande parte das pessoas, tomei conhecimento quando eu vi, que quando teve o caso lá, né, da morte do namorado, enfim, namorado, marido, sei lá o quê, que aí ela ficou conhecida. E aí, a advogada, e a primeira vez, assim, as primeiras vezes que eu ouvi algum áudio dela, algum vídeo, alguma coisa assim, eu falava, como assim? Como que uma advogada fala desse jeito? Não, isso não é linguagem de advogada. Nossa, olha como ela fala. Fiote, truta. Não, gente, tem alguma coisa errada. Aí eu fui acompanhando para entender o que acontecia. E hoje eu continuo dizendo, para mim não serve. Mas eu tiro o chapéu para ela. Sabe por quê? Porque essa mulher é inteligente pra caramba. Sabe por quê? Porque ela é estrategista. Por quê? Porque, por exemplo, ela me mandaram esse vídeo e disseram assim. Lá no vídeo dizia assim, um trechinho de uma entrevista que ela deu, que ela dizia que ela não atende, né, alguns casos, tipo violência contra criança, contra idoso, estupro, essas coisas. Ela falou, eu não atendo esse tipo de caso. Aí ela falou assim, eu gosto mesmo de atender bandido. E aí ela falou assim, tem ali tal. Ela falou assim de latrocínio, por exemplo. Ela falou assim, latrocínio é crime patrimonial. Aí ela falou. Aí vem a questão da estratégia, por isso que eu falo, tira o chapéu para ela. Ela é criminalista. E ela falou uma coisa que é muito claro isso. Eu curso direito e a minha inclinação é pro penal. Ponto, acabou. É isso. E desde lá do começo, eu já entrei na faculdade falando isso, né? E muita gente falava assim, nossa, vai defender bandido? Não, nenhum advogado, né? Pelo menos assim, a gente acredita. Mas nenhum advogado vai defender bandido. Nem o crime. Mas defender, eu tô com um olho aqui, um olho lá. É defender os interesses, não é interesses, o direito daquela pessoa que cometeu um crime. Né? É garantir que ele vai ser penalizado na justa medida que a lei coloca. Nem mais, nem menos. É para isso que serve o advogado. É para garantir os direitos, não garantir o crime. É garantir que aquela pessoa que cometeu o crime, ela vai ser punida dentro dos rigores da lei, não além. Porque aí, na ânsia de fazer justiça, veríamos muitas injustiças. E aí, quando ela fala com os clientes dela, né? Os bandidos. E aí, truta, fiote, casa caiu. Essa mulher tá sendo muito inteligente.
Sabe por quê? Ela está simplesmente não, porque é muita coisa. Ela está usando rapport. Ela está fazendo o que na neurociência a gente chamaria de espelhamento. Sabe? É igual. Mas ela não é igual a outra pessoa. Ela não cometeu crime, ela tá lá para defender. Mas ela tá falando igual o bandido. Mas ela não tá, mas é rapport. Se ela falar com juridiquês, conjunto probatório, o cara vai olhar, o bandido vai olhar para ela e falar: oi? Hã? Não vai entender patavinas. Que conjunto probatório o quê? Ampla defesa? Hã? Então ela tem que usar a linguagem que ela sabe que ele vai entender, ela tem que fazer rapport. Ela é estrategista inteligente pra caramba. Então ela chega pra ele e fala: truta, ô fiote, a casa caiu, ô mano. Quando você foi lá, tal, você foi visto? Tem prova? Alguém filmou? Filmou de... Alguém te filmou? Não é filmou de câmera? Alguém te filmou? Tem ideia de quem deu a fita? Né, denunciou? Tem ideia de quem deu a fita? Não tem prova? Pronto, vamos pra cima. Partiu defesa. O que ela vai fazer? E até ontem eu estava tendo aula de direito penal, ainda falei pro professor: conta os macetes, o que tá no código a gente lê e tal. E aí, professor? E aí era uma questão que eu até falei da questão do latrocínio, homicídio de latrocínio, né? Que ele tava falando das qualificadoras. E eu falei assim pra ele: tem como, sabe, tirar a qualificadora? Sabe, inverter ali a coisa? Ah, ó, o artigo não sei o que, e não sei o que, nessa condição e tal, não sei o que, nananana, depende. Bom, você pode tentar. É tipo, se colar, colou, né? Coloca lá. Se for julgado procedente, partiu comemorar. E aí eu falei: e tal coisa? Tem como fazer uma defesa pro outro lado? Aí ele, enfim, explicou algumas coisas e eu fiz assim, brinquei, escrevi no chat, escrevi assim, anotando os macetes. Toda profissão tem macete. Doutora Deolane tá sendo inteligente pacas, usando rapport, é estratégia. Agora, eu como advogada quero ter doutora Deolane como modelo? Não. Doutora Deolane, no mérito, né, dos casos que ela atendeu, qual é o resultado? Né? As causas são ganhas ou ela só perde? Não, ela não perde. Né? A maioria não. Ela tem sucesso profissional? Tem. Então não interessa se eu gosto do cabelo dela, da cor do cabelo dela, do tamanho da unha dela, né? Do jeito que ela fala. Como profissional, ela faz o que ela tem que fazer? Ela cobra o que ela tem que cobrar para defender o cara que cometeu um crime? Resultado ela não garante, porque
Advogado nenhum garante, né? Advogado é condição meio, não fim. Mas quais são os resultados dos atendimentos dela, dos casos dela? Então, ela é boa ou ela é ruim? Para mim, né? Olhando, fazendo recortes, eu vou dizer: aqui ela é muito boa, aqui ela é boa, aqui não gosto não. Então, quando me fala, e eu já tive esse tipo de conversa sobre ela. Ah, doutora Deolane, nossa, uma pessoa falou, eu sou fãzona dela. A outra falou, eu abomino essa mulher. E eu tava quieta assim. E aí me perguntaram, e você? Eu fiz assim, depende. Não, depende, que a gente tá falando da doutora Deolane. Falei, depende, vocês estão falando o que da doutora Deolane? Vocês estão falando da doutora Deolane ou vocês estão falando da Deolane? Da Deolane, eu não tenho muito o que falar, também, né, a vida dela é dela, não me interessa muito. Mas isso não me agrada. Isso, no meio do caminho, não, sabe? Tipo, nem fede nem cheira. Como profissional, eu pontuo aqui e aprovo isso daqui. Sendo que, lá no começo, quando surgiu o nome da Deolane, eu critiquei. Como assim uma advogada falando assim? Não, isso é meme. Como uma advogada falando truta, fiote? Não, gente, não é. E aí eu fui estudar para entender. A mulher é estrategista. A mulher tá usando rapport. A mulher é inteligente pra caramba no que ela tá fazendo. Então, né? Agora, resumindo, tem uma frase aqui do livro que eu destaquei, que fala, é uma releitura do O Príncipe, que diz assim, ó, vou ver aqui, diz assim, essas pessoas, na verdade falava lá de um monte de coisa lá, do príncipe, do súdito, tal. Essas pessoas parecem não perceber que existe uma distância tão grande entre como se age e como se deveria agir. É isso. O resumo de tudo isso é isso. E a outra questão é, sabe a análise que eu faço desses cancelamentos, porque como o rei do futebol, como pai, uma catástrofe. Portanto, anulo o profissional. Agora tá doente, tomara que dê tudo errado lá, para não dizer as besteiras que as pessoas falam. Ah, porque ganhou o BBB, mas traiu a esposa. Ganhou o BBB, mas doou o cachorro. Gente, ele não abandonou o cachorro na estrada, ele não amarrou e deixou a míngua. Ele deu para alguém. Era melhor que ele tivesse ficado? Sim, sim. Vocês já viram no posto de saúde? Tem uma placa assim. Escrito lá o número da lei e tal, e diz que é legal, não sei o que, tal, doar o seu bebê. Tem um termo lá todo bonitinho, né? Mas, você está grávida? Você não quer o filho? Tem a lei tal, procure, fale com fulano, sabe, assistente social, não sei quem, babá, procure. É legalizado você doar o seu bebê para adoção. Ninguém vai lá meter a boca no... Ninguém vai lá pegar cartaz, fazer manifestação, nem cancelar o SUS, porque tá pregado esse cartaz, essa placa no posto de saúde, que é
que a lei permite doar a criança, né? Entregar para adoção. Mas o cara tá sendo massacrado porque ele doou o cachorro. Disso tudo, para finalizar, me parece que saímos do 8 para 80. E esses cancelamentos, né, a era do politicamente correto, como disse aqui no livro, né? Repetindo, essas pessoas parecem não perceber que existe uma distância tão grande entre como se age e como se deveria agir. O sonho do politicamente correto, ele é o sonho de consumo de todo mundo. Mas não é assim que funciona. Eu erro, você erra. A gente pode errar em erros diferentes, proporções diferentes, causas e consequências diferentes. Mas, enquanto não entendermos o que é o que e qual é o recorte que a gente está pegando, a gente vai cancelar o pessoal por conta do profissional, o profissional por conta do pessoal. O resultado, haja vista o número de depressão, de suicídio, de tentantes a suicídio, de divórcio, de espancamento, de feminicídio, de tudo o que você possa imaginar. Qual é a parte que ainda não entenderam que este não é o caminho? Que tirar o emprego das pessoas, o sustento da pessoa, porque ela teve um comportamento inadequado, como pai, como marido, como amigo, como fiel lá da igreja. Vamos corrigir. Não é cancelar. Porque uma hora todos vão errar. E nessa de 8 e 80 dessa polarização, eu não posso nada, não vem nada mais distinto ou diferente à minha cabeça. O que vocês estão querendo? Uma raça ariana? Que vergonha. Que vergonha da forma que a gente está, todo mundo, sabe, separando. Quem é bom fica, quem não é, cancela. Desaparece do mapa. Segrega, extermina. Socialmente, moralmente, profissionalmente. Se você tem dúvida, pega um papel e analise a sua realidade. Escreva num papel assim todos os seus papéis e funções. Mãe, filha, amiga, vizinha, profissional, irmã, fiel da igreja, né? Aí vai abrindo, vai ampliando. Como esposa, como eu sou como esposa? Como profissional, como mãe, como irmã, como neta, como vizinha, como amiga. E aí você vai ver que você tem características boas, outras não tão boas e outras bem ruins.
você vai ver que de repente vai entrar nessa questão que eu comentei. Como mãe, eu sou excelente. Como filha, pisei na bola. Como neta, eu sou maravilhosa. Como vizinha, eu sou péssima. Como inquilina, mais ou menos. Poderia ser melhor. Como proprietária, sou maravilhosa. Como esposa, eu sou ótima. Como dona de casa, eu sou péssima. E aí você pensa. Fica a dica. Fica a dica. Reflita. Se você achar que porque só tem mulher nesse time, nesse grupo, nessa empresa, nessa palestra, nesse programa, porque só tem homem, porque só tem branco, porque só tem negro, porque não tem, porque só tem hétero, porque só tem jovem. Pensa aí para onde caminha a humanidade. Mas pensa de maneira ampla. Pense nas leis, pense nos comportamentos, pense na religião. Agora há pouco eu vi ali, né, um pastor que estuprou uma menina de 11 anos. A gente vai condenar todos os pastores? Fica aí a reflexão.